Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, né? Mais um dia aí para a gente conversar um pouquinho. Aproveitando esse feriado, né? Eu resolvi entrar aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Qual o assunto? Valor e preço. Isso tem algumas questões aí que realmente são muito desagradáveis, né? Porque às vezes as pessoas confundem preço e valor. Então, antes da gente começar a falar sobre preço e valor, eu vou contar uma história que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, mas é importante que ela fique aqui gravada para que algumas pessoas possam entender a diferença entre preço e valor. Um grande empresário, né, de Joinville, em Santa Catarina, dono de uma fábrica espetacular, ele começou a enfrentar um problema muito grave. A máquina principal da fábrica deu um problema e ninguém conseguia consertar. Isso começou a fazer com que a produtividade da fábrica fosse reduzida, né? E começou a ser reduzida e ele começou a ter grandes prejuízos. O que ele fez? Começou a procurar alguém que pudesse consertar a máquina em todo o Brasil e foi procurando e não encontrava ninguém, até que ele encontrou uma pessoa de São Carlos, e essa pessoa é São Paulo, e essa pessoa então conversou com ele explicou a situação da máquina e ele disse o seguinte: olha, eu posso consertar. Se você pagar minha passagem e tal, me levar até aí, eu vou consertar a sua máquina. Ele disse: ótimo, então, por favor, né, vem aqui para consertar a minha máquina. Ele foi, avaliou a máquina, virou para ele e disse: olha, eu conserto a sua máquina, vai custar 350 mil reais. Ele disse: nossa, mas isso tudo? Ou é isso ou nada. Aí o empresário disse: olha, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou efetuar o pagamento. Ele: tá bom, então tá aqui o Pix da minha empresa, você deposita e aí eu conserto a sua máquina. Ele depositou, o mecânico da máquina checou, o dinheiro entrou na conta, então ele virou e disse: bom, agora você vai me fazer uma gentileza. Pega, por favor, uma chave de fenda bem pequena, né, e traz aqui para mim. O empresário não entendeu nada, mas foi lá, chamou uma pessoa lá da fábrica, pediu a chave de fenda, e ele foi lá, né, recebeu a chave de fenda, foi na máquina, apertou um parafuso, apertou o botão e a máquina começou a funcionar. O empresário ficou muito feliz, mas ficou meio indignado com o valor que estava sendo cobrado, e que foi cobrado, né, de 350 mil reais. Ele disse: poxa, 350 mil reais para apertar um único parafuso? E aí o mecânico disse para ele: não. 350 mil reais para eu saber qual era o parafuso que eu tinha que apertar. Então, isso, né, resumindo aí a história, diz o seguinte: conhecimento tem muito valor. Muito valor. E a gente começa a perceber que algumas pessoas não entendem isso, né? A diferença entre preço e valor. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão dessa diferença. Por exemplo, quando você vai comprar um remédio numa farmácia, e esse remédio ele tem um preço. Você paga o preço tabelado, né, na farmácia por esse remédio. Mas a cura que ele propicia, isso é valor. Então você imagina o seguinte: a pessoa tem uma doença grave. Ela compra um remédio. Ela paga por esse remédio. Mas esse remédio a cura, quer dizer, cura essa pessoa, então esse remédio passou a ter valor, além do preço. Vou dar um outro exemplo. Você vai comprar um pão numa padaria. Esse pão na padaria tem um preço. Mas o padeiro, ele adquiriu o conhecimento de fazer o pão. E esse pão pode ser um pão maravilhoso. Então, o pão ele tem um preço. Mas ao degustar o pão, você vai sentir aquele gosto maravilhoso do pão e vai dizer: nossa, que pão maravilhoso. Isso é valor. Vou contar mais uma. Um livro. Você compra um livro, esse livro tem um preço. O conhecimento que você vai adquirir lendo o livro, isso é valor. Então,
para a gente não confundir mais essa questão de preço e valor, eu resolvi falar um pouco sobre essa questão que é uma questão que vem realmente afligindo muito algumas pessoas, porque nós temos visto muitos cursos, muitas palestras, muitas mentorias que são oferecidas de graça na internet, e as pessoas entram lá, né, achando que vão conseguir adquirir valores, etc. Mas aquilo ali é uma pílula, apenas para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o palestrante, o professor, né, o instrutor. E isso não é ruim, eles estão apresentando um pouco do seu trabalho. Agora, quando você compra efetivamente a mentoria dele, ou compra efetivamente o curso, né, e aí você começa a perceber que aquilo ali tem um preço, na verdade não é um preço, é o valor. Por quê? Porque você vai adquirir conhecimento, e esse conhecimento você vai poder utilizar para diversas coisas, né? Para poder melhorar na sua carreira, melhorar a sua jornada de trabalho, a sua jornada profissional. Quer dizer, é muito importante você entender essa diferença entre preço e valor. Eu estou dizendo tudo isso porque ontem eu fiquei um pouco preocupado, né, com a percepção de uma pessoa que entrou em contato comigo sobre a minha mentoria em excelência em vendas e negócios. Aí a pessoa conversou, eu expliquei como é que ela funciona, falei que a mentoria é uma mentoria em 8 sessões, falei sobre o que nós vamos ver na mentoria, falei sobre as técnicas que nós vamos adotar, as ferramentas que nós vamos aplicar da mentoria, né, excelência em gestão de vendas e negócios, e disse que ao final a pessoa receberia um certificado assinado por um PhD americano, quer dizer, um PhD que fez o seu PhD nos Estados Unidos, né? Isso dá uma autenticidade, inclusive uma certificação muito interessante para a pessoa. Quer dizer, tudo isso foi falado. Aí, no final, ele virou e disse assim, então ótimo, e quando é que a gente começa? Eu falei, quando você quiser. Bom, é de graça, né? Eu falei, olha, eu acho que você não entendeu, né, nada do que eu te expliquei. Toda mentoria, ela requer ou curso, ou palestra, ou treinamento que você for fazer na sua vida, requer um investimento. Aliás, um investimento não só financeiro, mas também de tempo, porque você vai precisar se dedicar àquilo que você está fazendo, senão você não vai aprender nada. Então é importante que você entenda isso. E ele disse, poxa, mas eu achei que era de graça, porque tem tantos cursos de graça na internet, eu pensei que fosse mais um de graça. Eu falei, pois é, esse é o problema. Esse aqui não é mais um, é o. A diferença é essa. Isso aqui não é mais uma mentoria, é a mentoria. Né? Então, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu sou coordenador da Fundação Getúlio Vargas, sou professor de várias instituições de ensino, fiz um mestrado, né, fiz 2 pós-graduações, fiz o meu PhD, né, o meu doutorado. Então, tudo isso demandou tempo e demandou investimento. E esse é o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira profissional de mais de 30 anos, né, em marketing, vendas, gestão empresarial, gestão de negócios. Então, tudo isso não é não monta um preço ou não apresenta um preço. Na verdade, eu estou apresentando um valor. Porque você vai adquirir valores quando você participar da mentoria. Então, essa mentoria excelência em gestão de vendas e negócios não é uma mentoria que vai apenas apresentar alguns pontos, né, muito comuns aí no mercado. Não. Eu vou colocar na mentoria e vou apresentar para o mentorando tudo o que eu aprendi nos últimos 30 anos. E todas as ferramentas que eu utilizo, inclusive nas minhas aulas da Fundação Getúlio Vargas. Então, gente, isso é valor. É importante que a gente entenda bem essa diferença. Outra coisa importante também, uma senhora outro dia estava falando comigo sobre uma questão que isso me preocupa muito, que é a questão dinheiro não traz felicidade. Eu não gosto de dinheiro. Isso foi a frase que ela utilizou. Mas, na verdade, eu queria deixar muito claro que dinheiro traz felicidade, sim.
E dinheiro é muito importante, sim, porque sem ele a gente não vive. Eu já falei isso numa outra live aqui, num outro programa que eu apresentei, mas é muito importante que você entenda que o dinheiro é importante na vida das pessoas. Porque imagina você o seguinte: como é que você come? Você paga pela comida. Como é que você compra uma roupa? Como é que você se veste? Você paga pela roupa. Como é que você tem lazer ou faz uma viagem? Você paga pela viagem. Então, tudo isso que você, na verdade, está usufruindo, né, está utilizando ou está comprando, para que você possa fazer isso, é importante que você tenha dinheiro. Então, dinheiro é importante, sim. Agora, o mais importante é entender como funciona a energia do dinheiro. Como eu falei aqui na outra live, né, no outro programa, eu falei sobre isso. Eu disse que é importante a gente entender como a energia do dinheiro funciona. Então, eu falei aqui hoje, por exemplo, né, eu vou comprar um remédio, vou pagar o preço de tanto, né, pode ser caro ou barato, não importa. Mas imagina vocês o seguinte: quanto tempo a indústria farmacêutica levou pesquisando para poder colocar esse remédio para funcionar? Quantos testes foram feitos? Vamos falar da vacina da Covid, por exemplo, que foi um negócio feito meio a toque de caixa, porque o mundo todo estava enfrentando um problema gravíssimo. Mas, ainda assim, muitas pesquisas foram feitas, né? E, lógico, colocaram a vacina no ar. Por mais problemas que ela ainda apresentasse, né, era a única chance que muitas pessoas tinham para poder sobreviver. Eu, por exemplo, perdi muitos amigos muito próximos com a Covid. Fiquei muito triste, claro, né, como todo mundo, mas foi o que aconteceu. Foi uma epidemia que ninguém conseguia saber o porquê da história. Então, gente, eu queria deixar isso muito claro para vocês. A diferença entre preço e valor é grande. Conhecimento tem muito valor. E eu digo para vocês o seguinte: um mentor, o propósito de um mentor é ajudar as pessoas, através do seu conhecimento, né, ajudar as pessoas a melhorarem, né, nas suas carreiras, melhorarem nas suas decisões, melhorarem até nas suas questões emocionais, por exemplo, vencendo os medos, né, porque muita gente tem muitos medos que trazem aí, essas pessoas trazem esses medos da infância, por exemplo, a gente pode tentar melhorar muito isso aí. Então, um mentor, na verdade, é aquele que vai estar do seu lado, te ajudando, fazendo com que você cresça, fazendo com que você desenvolva, fazendo com que você melhore a sua performance. Esse é o grande objetivo. E vou dizer mais, isso tem um grande valor. Porque conhecimento, quando você adquire, ninguém tira de você. Esse conhecimento ele fica para toda a vida. Então, aproveite, estude. Não estou dizendo só, não estou falando apenas na mentoria, não. Estuda. Vai ler um livro, vai estudar. Muita gente, isso é uma coisa que também me deixa um pouco indignado, né? Muita gente gasta aí 300, 400, 500 reais num show, num evento. Outro dia teve até um amigo que vinha da Bahia para poder assistir a final da Libertadores, e eles não tinham comprado o ingresso. Sabe quanto é que era o ingresso? R$ 4.000 era o ingresso. Arquibancada. R$ 4.000 arquibancada. Eu achei um absurdo. Eu falei, gente, R$ 4.000? Mas é a final da Libertadores. Tá bom, você vai assistir um jogo, vai vibrar muito no jogo, mas quando acabar o jogo, acabou o jogo. Agora, se você faz um investimento de 4, 5, 2, 1, sei lá, né, num estudo, num conhecimento, né, se você faz esse investimento para obter conhecimento, isso nunca mais vai sair da tua mente. Isso nunca mais vai sair da tua cabeça. E outra coisa, isso vai te ajudar muito na tomada de decisões, na sua forma de liderar pessoas e equipes de alta performance, na forma de você conquistar melhores salários, conquistar uma posição de destaque na sua organização. Então, estuda, investe em conhecimento,
Aquele final de semana que você ia gastar lá 400, 500, 600 reais, né, no almoço, numa viagem, segura um pouquinho, investe em conhecimento, porque depois, ao invés de você ter 400, 500, você vai ter 30, 40 mil. Por quê? Porque você melhorou a sua performance, você melhorou o seu condicionamento profissional, você melhorou o seu conhecimento, você aprendeu novas técnicas, aprendeu novas ferramentas, então você passa a oferecer muito mais valor para o mercado. E eu te pergunto, qual é o seu valor de mercado hoje? O que você está oferecendo para o mercado? Pensa nisso. Ofereça alguma coisa muito boa para o mercado. Bom, essa foi minha dica de hoje. Essa foi, né, a minha intenção, mostrar para vocês essa diferença entre preço e valor. E para a gente encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Pense no valor da sua marca. A sua marca é o seu nome e o seu sobrenome. Então valorize a sua marca, adquira conhecimento, vá atrás de novas informações, busque novas tecnologias, não fique sentado na sua cadeirinha esperando o mundo agir. Reaja. Faça investimento em você. Faça o investimento no seu sucesso. Não fica aí parado, achando que sabe tudo, porque nós não sabemos tudo. Nós temos que ser humildes. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: sejamos humildes sem sermos medíocres. Mas sejamos humildes. Sabe por quê? Porque a gente aprende todo dia. A gente aprende a cada minuto. A gente aprende a cada segundo. A gente aprende a cada instante. Então, seja humilde para aprender. Vá em busca do conhecimento. E assim você vai vencer na sua vida e vai alcançar aquele sucesso que você tanto procura. Ficou claro? Que bom. Espero que vocês tenham entendido o recado. Um grande abraço para vocês, um excelente dia, né? Um excelente, maravilhoso dia, uma semana muito próspera. E não esqueça, faça investimento em conhecimento, que ninguém tira isso de você. Tá bom? Um abraço grande e até o próximo programa.